Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. É muito bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. E eu já te conto quais são os destaques do programa de hoje. Campanha salarial. Como será que estão as negociações? NR1. Empresas já foram notificadas? Fim da escala 6x1 é aprovada. E quem me acompanha no programa de hoje, que está de volta, é o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem. Vamos iniciar mais uma semana abençoada. Iniciando mais um mês, porque hoje é 1º de junho de 2026 e o programa Voz do Trabalhador já começou. E vamos iniciar o programa de hoje falando sobre a NR1, que é um assunto que tem aí sido falado com frequência nas reuniões. A NR1, ela foi atualizada para que integre os riscos psicossociais. E na última semana teve início as fiscalizações, para saber aí se as empresas estão fazendo esse trabalho. Marcelo, o que vocês já têm percebido durante as reuniões? Os patrões, eles já se conscientizaram que cuidar da saúde mental é para agora ou ainda existe resistência? Lívia, existe um cenário aí misto, tá? Tem empresa que realmente sabe da realidade e tem outras empresas aí que tá tentando ver o que vai dar, tá? Infelizmente está nesse sentido. Porém que nós estamos aqui sempre nas negociações coletivas de trabalho agora do primeiro semestre, colocando isso na mesa como uma bandeira que nós temos que estar sempre buscando aí melhoria para a vida e a saúde dos trabalhadores. Por isso que é importante aqui todos os trabalhadores tenham essa consciência, porque não é somente um direito que nós estamos falando, nós estamos falando de uma saúde que não tem custo, não tem valor por isso, Lívia. Porque quando nós falamos de vida, quanto vale uma vida? Não tem preço, né? Não tem preço, então por isso que esse é o momento das empresas, dos trabalhadores, todos têm consciência de cada um de nós cuidarmos da nossa vida, da nossa saúde. Então, agora com a publicação, agora com a fiscalização, eu venho trazer até um assunto muito importante aqui, Lívia, sobre o que a Fundacentro, tá? Veio justamente reforçar isso. É o que diz aqui. Ela traz um ponto fundamental. Não adianta olhar só o trabalhador, tem que olhar a forma do trabalho, a forma que é organizado o trabalho, que é a carga excessiva, metas abusivas, liderança despreparada, que é um ponto muito chave nessa toda essa atualização da NR1, falta de pausa no momento ali do trabalho, assédio moral, assédio sexual, tudo isso gera adoecimento aos trabalhadores. E o mais importante, ela diz também que não resolve isso somente praticando o questionário, precisa realmente ouvir o trabalhador e a trabalhadora. E às vezes você que está nos ouvindo, nos assistindo, diz: o que é Fundacentro? Fundacentro é uma instituição pública brasileira voltada à pesquisa, educação e assessoramento técnico em segurança e saúde do trabalho. Fundacentro está vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego desde 1966, Lívia, com a formulação de políticas e promoção em ambientes laborais seguros e saudáveis. Então, nós estamos falando de uma entidade aí já bastante preparada de pesquisa que está falando sobre o adoecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras. Inclusive, Marcelo, por falar em Fundacentro, para orientar aí os profissionais de segurança e saúde do trabalho, os trabalhadores, cipeiros, docentes, empregadores e a comunidade em geral, a Fundacentro disponibiliza uma nova publicação, chama Diretrizes para aplicar a NR1, com a inclusão dos riscos psicossociais. Então, para analisar a organização e a gestão do trabalho. Sob a coordenação da médica e pesquisadora Maria Maeno, a publicação oferece fundamentos teóricos, conceituais e práticos sobre a organização do trabalho e as relações de poder vigentes, que consideram o ponto de vista dos trabalhadores e que contribuam para o aprimoramento das avaliações dos processos psicossociais no trabalho e a construção de medidas de proteção e promoção à saúde.
Essa obra ela é dividida em 5 capítulos e os leitores vão poder aprofundar a discussão sobre os riscos psicossociais, conhecendo aí instrumentos para desenvolver intervenções que contribuam efetivamente para transformar aspectos adoecedores dos processos de trabalho. Outro aspecto essencial dessa publicação é a participação dos trabalhadores em todo o processo de gerenciamento de riscos psicossociais que são derivados do processo de trabalho. A análise e intervenção deve contar com a participação efetiva dos trabalhadores, com espaços democráticos que garantam o espaço crítico. Marcelo, como que o sindicato entende que os trabalhadores podem ajudar nesse processo? Lívia, o trabalhador ele é uma peça central dessa NR1. Sem o conhecimento e o saber dos trabalhadores trazendo para as empresas, para os RHs, não vai funcionar. Por isso que é importante aqui ouvir sempre os trabalhadores. E ele pode e deve contribuir, relatar situações aqui de pressão excessiva, assédio, sobrecarga, participar das CIPAs, nos espaços de diálogo, porque geralmente as empresas, Lívia, de manhã, na entrada de cada turno, fazem o diálogo. Então é a conversa, que o pessoal chama de DS. Então é uma forma também de dialogar com os trabalhadores. É contribuir nas avaliações de risco, porque o trabalhador ele sabe aonde está o risco, tá? Procurar também o sindicato para identificar as irregularidades, as coisas que estão acontecendo e que você entende que não está adequado. Procura o sindicato, nós estamos à disposição para fazer todo esse tratamento, essa situação aí para ser resolvida. Porque ninguém conhece melhor o ambiente de trabalho que realmente o trabalhador e a trabalhadora que vive nele aí 8 horas, 10 horas aí por dia. Então é necessário que todos os trabalhadores sejam ouvidos. Não ouvir com um questionário ou uma pressão de um líder dizendo: eu te faço pergunta, você responde. Isso mas não vai resolver. Responde o que eu quero. Exatamente. É dar mais voz ativa ao trabalhador, né? Com certeza. Em um dos programas aqui nós discutimos a NR1, né? A gente vem falando desse assunto já há vários programas. O Marcelo mencionou que o sindicato iria notificar as empresas a partir do dia 27. E eu queria saber se isso já começou a ser feito, Marcelo. Lívia, exatamente, já iniciamos aí a notificação, na semana passada, notificamos todas as empresas com database, abril, maio e junho, tá? Por que nós fizemos isso? Estrategicamente que nós estamos negociando e dizendo, vai acontecer isso, nós estamos informando. Agora, essa semana, é a vez das empresas do segundo semestre que vai receber um ofício aí, o sindicato dá um prazo de 10 dias para apresentar 10 itens lá que o sindicato está solicitando. Porque o sindicato não vai ficar somente no discurso. Porque muitas pessoas acham que o sindicato da alimentação de Catanduva vive em discurso. Nós não vivemos em discurso. Nós vivemos de realidade e na prática vamos exercer o nosso direito de defender os direitos dos trabalhadores. E vamos sim colocar em prática aí, as documentações tem que chegar, o sindicato vai avaliar ponto a ponto. E o que é o importante de tudo, Lívia, nós vamos acompanhar de perto, vamos fiscalizar e, se necessário, vamos denunciar os órgãos competentes. Primeiro, nós vamos para o diálogo. Se o diálogo não avançou, nós temos que fazer a denúncia, porque não dá para os trabalhadores viver sofrendo uma situação dessa. Então, o sindicato está aqui para garantir que essa mudança não fique somente no papel, mas sim na prática aconteça na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque o trabalhador não é máquina, o trabalhador ele tem limite, ele tem saúde, ele tem dignidade. Então nós não podemos aqui fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, mas está assim. Inclusive, Lívia, eu busquei uma matéria muito importante que eu vou trazer aqui os trabalhadores para ter conhecimento disso. Olha que a matéria deixa bem claro. Na prática, isso significa que as empresas devem identificar, registrar e acompanhar fatores dentro da empresa que possam gerar situações como assédio moral, assédio sexual ou outras formas de pressão e conflito no ambiente de trabalho. Até então, o episódio dessa natureza costumava ser tratado como questão de disciplinas internas dentro das empresas. Hoje não é mais, tá?
Os casos eram de responsabilidade civil discutido posteriormente se algum trabalhador fosse à justiça, mas agora não. É uma regra que tem que ser feita, não tem que esperar ir à justiça, tá? A empresa tem que estar atualizada com isso. Com a atualização dessa norma, a lógica passa de ser preventiva, não tem que deixar acontecer, Sim. Tem que prevenir antes, tá? Ou seja, os riscos psicossociais precisam ser mapeados, gerenciado antes que transforme em problemas jurídicos ou em danos com os trabalhadores. Essas mudanças também alteram o foco da fiscalização e a tendência dos órgãos de inspeção é verificar se a empresa possui um inventário de risco psicossocial, se existe um plano de ação para prevenção e se há registro que demonstre a implementação das medidas adotadas. A ausência dessa estrutura pode ser interpretada como descumprimento da norma, mesmo que não exista condenação judicial por assédio. Então, se você deixa de fazer, deixa de evitar qualquer situação e ela vier a acontecer, então será penalizado muito seriamente as empresas. E isso também, Lívia, esse cenário é um aspecto também como estrutura dentro da empresa. A política de metas, canais de denúncias, procedimento de apuração interna, treinamento passa a ser o papel da avaliação da empresa, com a conformidade com a lei trabalhista. E nós temos, além disso, esse tema, essa NR1, ela vem com a lei, Lívia, de 2022, 14.457, que estabeleceu medidas de prevenção e combate ao assédio no ambiente de trabalho. Isso indica que o Código de Conduta e Política Interna precisam estar integrados a um sistema efetivo de gestão de risco com documentação efetiva. Então isso deixa bem claro que não estamos aqui brincando, não estamos aqui falando que a NR somente vai ficar no papel, que não vai. Nós vamos estar atuando com isso, que nós estamos preocupados com a vida e a saúde dos trabalhadores. Mas tem muitas empresas, Marcelo, que estão achando que isso é balela, que vai ficar só no papel, que ninguém vai fiscalizar. Exatamente, inclusive algumas empresas já ligaram preocupadas, que receberam o ofício dizendo que vai mandar o que tem, mas não tem tudo. E eu falei, vocês teve um tempo bom para resolver a situação. Teve um ano. Um ano. Depois aí agora vai correr atrás do prejuízo agora, vocês terão consequências. Deixei bem claro isso, porque nós não estamos brincando. A vida e a saúde do trabalhador não pode ser jogada numa mesa como fosse um jogo, que não é um jogo. É vida, e vida não tem preço. Bom, agora a gente vai fazer uma breve pausa e na volta a gente vai falar de campanha salarial. Fica aí que é rapidinho. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida, ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora para falar de um tema bastante importante que é a campanha salarial. Como será que estão as negociações deste primeiro semestre?
Bom, hoje a gente inicia o mês de junho, né? 1º de junho, e até agora apenas um acordo de convenção fechado, que é a convenção coletiva do setor de ração animal, né, Marcelo? Exatamente, Lívia. É muito importante aqui a gente deixar bem claro para os trabalhadores que nos ouvem, que nos assistem, que não está sendo fácil as negociações aqui do primeiro semestre, tá? Está com um ritmo muito lento, porque como você já acabou de dizer, nós estamos hoje 1º de junho. Que já é a database da Cutrale, né? Exatamente, nós estamos aí com database em abril, que é o setor de carne, que estava atrasado aí, super atrasado. Mas hoje inicia no mês de junho, tá? Mas os acordos coletivos e convenções coletivas até o momento não foram fechados porque nós não queremos fechar a convenção, o acordo de qualquer jeito. Porque se não fechou o acordo nem a convenções coletivas, porque não se avançou em aumento real, e nós deixamos bem claro, sem aumento real nós não iremos fechar as negociações coletivas de trabalho. Isso nos mostra duas coisas, Lívia. Muito importante que o trabalhador ele tem que ter consciência sobre isso. Nós estamos negociando com responsabilidade, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que nós não vamos aceitar qualquer proposta aí abaixo da expectativa dos trabalhadores, porque os trabalhadores merecem e merecem muito mais do que tem colocado na mesa de negociação. As propostas estão muito baixas, né, Marcelo? Muito baixa e nós estamos com o NPC muito baixo de 4,11. Nós sabemos que a realidade nossa que vamos no mercado não é essa. Então, por isso que nós estamos aí sensibilizando o patronal aí, para eles terem noção que um trabalhador contente, ele rende mais, ele produz mais, porque ele sabe das condições que ele está passando na sua casa. Então, isso nos ajuda bastante aí na produtividade que tanto o patrão sempre fala. E, inclusive, saiu a prévia da inflação do mês de maio, né? E estava se falando que comer bem está cada vez mais caro. A batata inglesa, por exemplo, está altíssima, né? Está quase acho que R$10, R$11 o quilo, e o tomate também acumulando uma alta grande, o leite, enfim. Então, a inflação parece baixa, mas a gente sabe que lá no supermercado as coisas estão muito caras. E muito cara. Cada dia que você vai no mercado, você se assusta aí com os valores aí. Sempre para mais, nunca para menos. Bom, mas as negociações estão seguindo, e aí eu queria que o Marcelo falasse em termos de convenção coletiva, o que tem, se tem alguma novidade, né, para os setores aí de bebidas, carnes, frio, doces, suco e usinas de açúcar. Vamos lá, então vamos fazer aqui um apanhado sobre as negociações de convenções coletivas de trabalho, e aqui eu peço a atenção todos os trabalhadores. As negociações das convenções coletivas de trabalho estão em andamento, sim. Estamos dialogando com os setores e vamos começar com bebidas. O setor de bebida teve uma rodada no dia 20 de maio, mas não avançou na proposta. Estamos aguardando a segunda rodada de negociação, porque apresentar somente a inflação não é o nosso objetivo, não é o objetivo do trabalhador, que aprovou uma pauta em março dizendo o que quer para a negociação coletiva de trabalho. Então, essa foi rejeitada já essa proposta, estamos aguardando a nova rodada de negociação. O setor de carne, é bom lembrar que a data base do setor de carne é 1º de abril, esse setor sempre foi complicado, tá? Marcou a primeira rodada no dia 14 de maio, tá? Também não avançou, porque tão somente queria aplicar o NPC, que seria o NPC de março, de 3,77%. Nós não aceitamos, estamos aguardando aí um agendamento da nova reunião aí para poder tentar avançar. Além disso, nós estamos tentando, Lívia, mudar a database para maio, para unificar essa database para não ficar em maio. Porém, que o patronal já disse que não, mas nós não desistimos ainda, nós vamos continuar aí batendo nessa tecla. O setor de frio, tivemos reunião no dia 12 de maio, a primeira rodada, onde o patronal nos entregou uma pauta. Olha isso, nós entregamos uma pauta, eles mandaram a contrapauta para nós, para fazer várias alterações nas cláusulas de convenções coletivas de trabalho. Nós já respondemos ao setor patronal de frio dizendo que nós não vamos aceitar que o patronal mexa em qualquer uma cláusula que tire o direito do trabalhador. Mas eles responderam com ofício que precisa dialogar na mesa de negociação, que eles querem, insistem a fazer algumas alterações.
tá? Então nós reiteramos que nós não vamos fazer nenhum tipo de mudança que prejudique os trabalhadores. E nesse dia eles apresentaram tão somente o NPC de 4,11, que foi reprovado pela nossa bancada dos trabalhadores. Pode dar algum exemplo do que eles queriam mexer? Olívia, tudo, quer mexer em tudo, tá? Inclusive não quer aumentar o PLR. Eles querem fazer algumas condições no ticket de alimentação. Parcelar, tipo assim, hoje você está trabalhando, você recebeu aumento hoje. A quem vai entrar depois tem um valor diferenciado. Então, tem umas coisas que não só para prejudicar, né? Os trabalhadores. E aí quer mudar a redação para ter duplas interpretações, porque quando você vai para o judiciário, quando está bem claro, o juiz já interpreta de forma ao contrário, imagine com duplas interpretações. Então é isso que deixamos bem claro que nós não vamos aceitar. O setor de doce, houve uma reunião, atenção setor de doce, doces e conservas. Tivemos uma reunião no dia 26 de maio, houve essa primeira rodada com a discussão devido à não assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho 2025 e 2026. Ainda envolvendo o ticket, né? Exatamente. Só lembrando o pessoal aí que, graças a Deus, nossa base que nós já fechamos toda a negociação, nós não estamos aguardando essa decisão, mas como Convenção Coletiva de Trabalho no Estado de São Paulo não assinou ainda, devido a uma situação aí que está no TST sobre o ticket de alimentação, aí que está uma discussão, tá? E o que é o TST? Tribunal Superior do Trabalho, unifica em Brasília, porque nós começamos essa discussão no TRT da 2ª Região em São Paulo, e quando não teve uma decisão, o patronal recorreu para o TST, que é a última instância. Então nós estamos aguardando esse julgamento. Então o patronal também apresentou a seguinte proposta: um reajuste de 4,11 nos salários, no piso, no ticket de alimentação, na creche e no PLR. Garantiu-se a data base e já agendou a segunda rodada de negociação para o dia 8 de junho, às 14 horas, na próxima segunda-feira, em São Paulo. O setor de suco é outro setor que só complica, tá? Tivemos a terceira rodada de negociação no dia 28 de maio em Rio Claro, onde o patronal mais uma vez vem trazer uma proposta muito ruim para nós trabalhadores e trabalhadoras, que foi o seguinte: 4,5% nos salários, um piso salarial de R$ 2.194,50, um ticket de alimentação R$ 275,60 e o PLR 1,2 do salário normativo. Rejeitamos a proposta e remarcamos aí, agendamos a próxima rodada para o dia 16, não é agora, dia 16 de junho, às 9h30 em Rio Claro. Eu sou coordenador dessas negociações de todos os setores e deixamos bem claro para o patronal, porque a nossa decisão que foi tomada, que não teria mais do que 3 rodadas de negociação. Como essa está indo para a quarta, deixamos bem claro, Olívia. Independente do resultado, se for negativo, não terá outra rodada de negociação. Vamos levar isso para o tribunal, porque não dá mais para os trabalhadores aguardar, já que vamos esperar até o dia 16, que provavelmente não vai fechar. Não vai fechar, porque as empresas às vezes já fecham antecipado o ponto, e talvez não vai conseguir jogar na folha de pagamento, tá? Então isso é muito ruim. Aí eu quero lembrar a todos que as negociações que nós estamos discutindo nesse primeiro semestre, nós estamos discutindo em todas as negociações o fim da escala 6x1, a redução da jornada 44 horas para 40 horas semanais, sem redução de salário, e também a NR1. E todos os patronais estão dizendo a mesma coisa: vamos aguardar sair a lei. Tá deixando, parece que é um Ctrl+C, Ctrl+V para todos os patronais. Todos os patronais estão dizendo a mesma coisa, que vamos aguardar. Mas eles se combinam, né? Não, com certeza, são muito unidos, tá? Então, é uma situação que nós vamos tratar. Vamos falar do tema muito polêmico que sempre foi o setor de usinas de açúcar, por isso que já deixei como convenção por último, para a gente falar sobre esse assunto. Sobre a Convenção Coletiva de 2025-2026, está no TST,
porque a Única não sentou conosco, foi chamado tanto no TRT da 2ª região em São Paulo, como na 15ª em Campinas, ambas o patronal não foi. Como não foi, nós levamos esse caso para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que a lei já prevê, e a própria súmula do TST diz, que nem o Sindicato dos Trabalhadores, nem o Sindicato Patronal pode se negar de negociar. Baseado nessa jurisprudência do TST, nós levamos para o TST dizendo: obrigue que a Única sente conosco para fazer a convenção coletiva de trabalho. Já falando deste ano, nós montamos a pauta, entregamos numa reunião presencial à Única, tá? Ficou certo que as 3 federações iriam sentar junto para negociar, que é a FIT Interior, onde somos diretores lá e representamos os trabalhadores, a FITASP, com I, FITASP, que é independente de São Paulo, e a FETIASP também ia sentar tudo na mesa de negociação para negociar. O porém que nós estava numa outra reunião, ficamos sabendo, aí vamos dizer, na hora H eles correram, né? Então, nós ficamos sabendo que estava acontecendo a rodada de negociação lá somente com uma federação, a FETIASP. Nós entramos em contato com a Única e aí ela deu a desculpa dela, inclusive está nesse processo que a gente já entramos com um dissídio coletivo de trabalho, tá? Então hoje pela manhã, nós já entramos, na sexta-feira passada, entramos, Lívia, aí sim nós estamos falando em dissídio coletivo de trabalho, tá? Porque é uma decisão judicial. O que nós estamos fazendo nas convenções coletivas anteriores que citamos, uma convenção coletiva de trabalho, que é uma negociação. Agora, o setor de usina passa para dissídio coletivo de trabalho, onde ali feito junto com um juiz, tá? E para deixar bem claro, que no primeiro momento chama RPP, Reclamação Pré-Processual, que a audiência inclusive já foi marcada para o dia 10 de junho, quarta-feira, às 16 horas, em forma de audiência de mediação e conciliação presencial no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Campinas, tá? Então, deixando bem claro que essa situação que está ocorrendo no setor de usina de açúcar. Será que eles vão? Tem que ir. E deixando bem claro aqui também o que está acontecendo no setor de usina, tá? Já tem alguns, na outra federação, tá? A Única propôs a seguinte proposta para fechamento de estado, Lívio. A bancada patronal aceitou aí um pedido da federação de um aumento de 20% da cesta básica, levando para R$250. Muito baixo, Muito né? baixo. R$250. E tendo um aumento aí no piso salarial de 7,8, que passará para R$2.000. E mantendo as cláusulas. Porém que o aumento dos salários, reajustes salariais para todos, é de 4,11%. Somente o INPC sem aumento real, tá? E por isso que nós estamos na luta aqui. Amanhã nós teremos uma reunião, Lívia, sobre o assunto de usina de açúcar, com vários sindicatos. Convoquei aqui o sindicato da alimentação, não somente de Catanduva, mas sim de Rio Preto. Chamamos os transportes, o sindicato do transporte, o sindicato dos rurais, os químicos. Nós vamos definir o que vamos fazer com o setor de usina. Então, qualquer momento aí, não se assuste quando sair na capa de um jornal aí, o que nós iremos fazer com algumas usinas que não quer sentar na mesa para negociar. Então fica um alerta muito grande aí aos trabalhadores do setor de usina, que nós não estamos brincando. Se a Única está tentando brincar com a nossa cara, nós não estamos brincando aqui. E deixar bem claro sobre isso, que nós queremos fazer que tenha aumento real. Marcelo, e local? Como é que estão as tratativas para os acordos coletivos? Vamos lá, vou passar por empresa aqui para os trabalhadores terem ciência do que está acontecendo. O refrigerante De Vito ainda não marcou rodada, não tem nenhuma agenda ainda com a empresa. A Mamute Alimentos já fechou o acordo coletivo de trabalho e realizou a assembleia. A Pureia Alimentos ainda não tem rodada marcada. A Estrela D'Oro já nos reunimos
mas está tendo um impasse que ele só quer somente dar o NPC. Nós pedimos que eles possam adiantar o NPC para os trabalhadores não ficar sem aumento, mas nós estamos negociando aumento real, que nas próximas semanas aí os trabalhadores vão ter novidade, que nós vamos fechar com aumento real e com aumento real significativo no ticket de alimentação. Tá? A Val Alimentos, acordo fechado e realização da Assembleia confirmada e aprovado pelos trabalhadores. A Chavante ainda não marcou a rodada de negociação. A CJ Batedor também ainda não marcou nenhuma reunião. O Frigorífico Suíba também ainda não marcou nenhuma rodada de negociação. A Centro-Sul, que está aguardando o dia 16/6, que será a última rodada para tomar as definições aí do setor. A Coagrosol, teremos a assembleia que será realizada nesta quarta-feira, dia 3/6, com os trabalhadores para aprovar o acordo coletivo de trabalho. A Fulcamp, que é acordo fechado e com realização da assembleia. A usina Cerradinho. A usina Cerradinho, ela fechou o acordo coletivo de trabalho, tão somente porque nós estamos trabalhando aqui com o pessoal do administrativo, não é a usina propriamente dita, que tem um piso diferente, tem um ticket diferente. Então, e a data base é maio daqui, só que a gente negocia com o pessoal junto do Goiás, tá? E já fizemos a assembleia lá e foi aprovado. A usina Cófico, temos reunião amanhã às 9h30, tá? A usina São José da Estiva, ainda não temos rodada marcada ainda de negociação, que nas redes sociais os trabalhadores estão cobrando a gente, e deixar bem claro aqui sobre isso. A usina Santa Isabel, teremos reunião dia 3 às 9 horas, tá? A usina São Domingos, temos assembleia amanhã, nos 3 turnos, às 6h30, às 7 horas e às 15 horas, apresentando a proposta aos trabalhadores e trabalhadoras, tá? Doce Piauí, ainda não tem rodada marcada de reunião, tá? Vai estar aguardando o dia 8/6, que é a Convenção Coletiva de Trabalho. A fábrica de ração em Uchoa já foi fechado, o trabalhador também já aprovou a assembleia. Do Caipira ainda não marcou rodada de negociação. Então, aí eu complementei com as agendas junto com a dessa semana, mas qualquer momento pode ter algumas situações. E deixando bem claro, Olivia, que o sindicato vai estar aberto na sexta-feira, porque nós estamos nessa fase de negociação, sabemos que é feriado dia 4 na quinta, mas nós vamos estar aí aberto na sexta-feira, dia 5, para fazer as maiores negociações possíveis para os trabalhadores. Tá certo, então. Qualquer dúvida, a gente vai falando ao longo dos programas e também nas redes sociais e site do sindicato. Agora a gente faz uma pausa e já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida. Ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora com um assunto também polêmico, que é a escala 6x1. Chegou ao Senado na última quinta-feira, dia 28 de maio, a proposta de emenda à Constituição que estabelece a jornada máxima de trabalho em 40 horas semanais,
permitindo aos trabalhadores 2 dias de descanso para cada 5 dias trabalhados. A PEC 221/2019, que acaba com a escala 6x1, hoje definida em 44 horas semanais de trabalho para 1 dia de folga, foi aprovada por ampla maioria em 2 turnos pela Câmara dos Deputados. A proposta é que a carga horária seja reduzida em um período de transição de 14 meses, sem que haja qualquer redução salarial. Na Câmara, os deputados aprovaram um substitutivo, um texto alternativo do deputado Léo Prates para a PEC, apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes, que estabelecia 36 horas semanais, assim como a PEC 8/2025 da deputada Érica Hilton, que dividia a carga máxima de 36 horas em 4 dias de trabalho. Conforme o texto aprovado, após 2 meses da publicação da emenda constitucional, passam a valer 2 dias de descanso remunerado por semana. E aí, a preferência é de que pelo menos um desses dias seja aos domingos. A partir de então, os trabalhadores seletistas terão de cumprir a carga horária semanal máxima de 42 horas. Somente 1 ano após esse período, que aí atendendo ao prazo de 14 meses, é que será estabelecida definitivamente a carga semanal de 40 horas. Durante esse prazo de transição, será permitido que, por convenção ou acordo coletivo, seja ampliada a duração diária da jornada, geralmente de 8 horas, para que sejam cumpridas as 42 horas semanais. Bom, Marcelo, pela Câmara, o texto foi aprovado de uma forma rápida. Porém, acredita-se que agora no Senado haverá maior pressão da bancada empresarial, né? Que os empresários são contra essa redução. O que se espera a partir de agora? Lívia, esse é um tema muito importante hoje para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Nós estamos fazendo história num movimento sindical com os trabalhadores e empresa, tá? Reconhecemos e aqui queremos parabenizar a Câmara do Deputado, tá? Com exceção de alguns partidos que falaremos sobre eles aqui, sobre a aprovação tão rápida aí, porque o anseio das ruas falou mais alto, tá? Isso é importante. A proposta, Lívia, como você já informou, chegou ao Senado e os representantes dos patronais já teve uma reunião com o presidente Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Os empresários querem que ele segure, que não faça, ou se faça, coloque num ritmo mais demorado possível para acontecer isso depois das eleições, fazer todas as enrolações possíveis. E aí nos preocupa bastante, tá? Porque o que foi aprovado, você deixou bem claro aqui, é a redução da jornada de 44 horas para 40 horas semanal sem redução. E acaba com o fim da escala 6x1, tendo 2 dias de descanso. Isso não é, Lívia, questão só de trabalho, isso é questão de qualidade de vida e dignidade para os trabalhadores e trabalhadoras. Na Câmara, a aprovação foi rápida e com ampla maioria. Então essa PEC, ela se passou por comissões, debates, foi em vários estados teve discussões, e não venha dizer aí alguns partidos políticos falam que não teve discussões, não teve audiência pública, que teve completamente isso. E essa história aqui de mudança não é de hoje, então há anos que nós estamos aí aguardando. Na Câmara aprovou a proposta no primeiro turno, Lívia, com 472 votos favoráveis e 22 contrários. Em segundo turno foram 461 votos a favor e 19 contra. Os partidos aqui, que é bom lembrar aí a população, os trabalhadores que nos assistem, os partidos Novo e Missão orientaram a sua bancada de forma ao contrário ao texto que foi aprovado. O PL, que também era contra, mas viu que ia perder essa votação e também ia ficar muito ruim para os deputados das suas bases, deputados federais das suas bases, porque não ia se reeleger agora em outubro, porque estava votando contra os trabalhadores, mudaram de ideia. E mudaram, aí começou a dizer que vamos votar assim, não vamos aprovar. Porém que
no meio dessa situação, eles queriam apresentar uma jornada de 4x3. Quem olha assim acha que seria o melhor do mundo. Por que não aprovou? Aí aonde está a pegadinha. Eles queriam aprovar, Lívia, você sabia que era para você trabalhar 4 dias e folgar 3? Seria o quê? Muito bom, né? Mas você só ganharia os 4 dias. 3 dias você perderia. Então você ia ganhar por hora trabalhada. Se você trabalhou 4 dias, você ia ganhar por 4 dias. Você não ia ganhar, comente agora, que a jornada que voltou 5x2, os 2 dias você vai ganhar em casa. Você entendeu? Então, essa é a diferença. E aí eu chamo a atenção. Qual o partido que fez isso? O PL. Trabalhador, fique esperto com esse partido, quanto o Novo e quanto o Missão. Mas vamos lá. Nós não deixamos isso acontecer. Nossos representantes aqui da nossa federação, e aqui eu quero agradecer publicamente ao nosso diretor da nossa federação, o Silvano Pedro, que é Relação Sindical, estava lá representando o nosso sindicato, representando a nossa federação, Lívia, lá na Câmara dos Deputados, lá nas galerias, e dizendo pressão em cima dos deputados para votar essa PEC e não fazer nenhuma alteração. E assim a gente conseguimos. Então eu quero parabenizar tanto o Silvano e o Ricardo Pedro, que estava lá nos representando e teve um avanço aí nessa votação. E agora eu fico muito preocupado com as questões agora do Senado, tá? O Senado será um cenário muito diferente, porque no Senado tem muitos partidos lá do PL, o partido lá do bolsonarismo, que não quer que essa PEC aí passe e não aceita, tá? Então vai precisar de muita pressão, Lívia, muita pressão, muito debate e principalmente vai ter atenção forte lá dentro da bancada empresarial. Porque sabemos que o setor patronal ainda resiste na redução da jornada, mesmo o estudo mostrando que não há perda também significativa de produção. Vai melhorar a saúde dos trabalhadores, vai reduzir os afastamentos e as doenças. Então, o que nós vamos esperar no Senado? Tá? Um debate mais duro, tentativa de alteração ao texto e possível adiamento. Tá? Por isso que a mobilização dos trabalhadores é muito importante. Ô Marcelo, e com relação aos deputados, né, que foram contrários à votação, vocês já fizeram um levantamento? O que vocês pretendem fazer a partir de agora? Lívia, já fizemos sim um levantamento dos deputados e deputadas que votaram contra nós, trabalhadores e trabalhadoras, tá? O movimento sindical, as centrais sindicais, federações, as entidades estão acompanhando de perto quem votou contra. Isso deixar bem claro, não é perseguição, tá? É transparência para mostrar quem somos a favores ou é contra aos direitos dos trabalhadores. O trabalhador precisa saber quem é que defende as condições de trabalho, que ainda defende um modelo ultrapassado de exploração. E aí o nosso próximo passo, Lívia, é o que? Mobilizar. É colocar, mais na frente nós vamos criar uns outdoor para quê? Para publicar a cara de todos aqueles do estado de São Paulo que votaram contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Isso já na Câmara. E vamos fazer isso no Senado também, não será diferente. Então, agora nós vamos estar dialogando com os senadores, nós vamos a Brasília, conversar com os senadores, dialogar com eles, ampliar essa conscientização com a sociedade, mostrar que a redução da jornada é uma pauta moderna, justa e necessária. E mais, fortalecer as negociações coletivas de trabalho. Só que agora deixar bem claro, quando diz fazer acordo ou convenções coletivas de trabalho para redução de jornada, isso não funciona. Porque toda vez que a gente sentamos na mesa de negociação, sabe o que eles dizem? Vamos esperar a lei. Isso quer dizer que não vai mudar, tá? Eu fico muito preocupado, e aqui eu não quero enganar nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora, e deixar bem claro, tá? Que esse projeto, eu tenho convicção que ele será alterado e vai voltar à Câmara dos Deputados para votar de novo. Então não quero aqui dizer, o presidente do sindicato falou que vai, não. Aprovou tão somente na Câmara dos Deputados. Ainda falta passar pelo Senado. Se tiver uma mudança significativa,
essa PEC ela volta para os câmaras de deputados e fazer as votações no primeiro e segundo turno. Então, muita cautela, não pense que amanhã já está certo, que não está. Além disso, como a própria PEC diz, depois de aprovado e promulgado, vai fazer o quê? 60 dias para entrar em vigor. Isso deixar bem claro. E para vocês terem uma ideia, que esse assunto ele é muito antigo, né? Esse assunto que trata da redução da jornada de trabalho. Olha só essa frase, ó. O país está pronto para a semana de 5 dias de trabalho. Seguramente é algo que deve se espalhar por toda a indústria. Já é hora de nos livrarmos da ideia de que é tempo perdido o lazer dos trabalhadores ou um privilégio de classe. Sabe quem falou isso? Essas palavras fizeram parte de um discurso há 100 anos, no dia 1º de maio de 1926, e foram proferidas não por um operário ou um líder sindical, um militante, enfim, um político. Ela foi dita por um dos maiores magnatas da história da humanidade, o engenheiro mecânico e empresário Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, considerado um pioneiro aí no formato industrial, conhecido como linha de montagem em série. A partir daquela data, a jornada 5x2 se tornaria praxe em todo o seu gigantesco parque fabril, com 40 horas de trabalho por semana. A ideia de aumentar o fim de semana do trabalhador superava a favor do proletariado, o que havia sido determinado em 1919 pela Organização Internacional do Trabalho e havia se tornado um padrão internacional por convenção. O teto praticado era de 48 horas semanais. A decisão não foi tomada de uma hora para outra. A Ford já vinha testando em alguns departamentos o novo formato. Em artigo publicado no jornal The New York Times em março de 1922, o filho de Henry Ford, Edsel Bryant Ford, que presidia a empresa desde 1919, escreveu que toda pessoa precisa de mais de um dia por semana para descanso e recreação. Então, Marcelo, há exemplos muito claros de que a jornada de 40 horas semanais, com 2 dias de descanso, ela dá certo. Exatamente, Lívia. Olha o que interessante. Eu queria olhar a cara dos empresários lendo esse texto aqui. Quando a gente fala hoje em reduzir a jornada de trabalho, tem gente que diz que isso é impossível, que vai quebrar a economia, não vai dar certo. Mas a história nos mostra ao contrário de tudo isso. Lá em 1926, defendia a jornada de 5 dias de trabalho. Ainda como você bem disse, não era sindicato, não era classe social, não. Era o próprio empresário dizendo. Por que ele traz essa informação? O trabalhador precisa mais tempo de descanso. Que o lazer não é perda de tempo. Que a qualidade de vida faz parte da produtividade. Ele não ficou só no discurso. Implementou na prática, reduziu a jornada, criou a semana de 5 dias, estabeleceu 40 horas semanais. E o que aconteceu, Lívia? A produção aumentou, a empresa cresceu e virou o quê? Referência mundial. A própria Ford mostrou que há 100 anos atrás, o trabalhador descansado produz mais. Trabalhador valorizado adoece menos. Trabalhador com tempo livre movimenta a economia. Mais tempo em casa, você gasta mais, come mais. A gente viu isso na pandemia. Na pandemia, em casa, home office e tal, e sem dinheiro, a economia aquecia que gasta mais. Ou seja, não é só uma questão social. É também uma decisão inteligente do ponto de vista econômico. Isso mostra que para nós hoje, que o debate do fim da escala 6x1 não é radical, como vários empresários dizem. A evolução, a modernização e seguir um caminho já deu certo ao mundo inteiro. Por que não vai dar certo aqui no Brasil? Se há 100 anos isso significava e funcionou bem, por que hoje existe resistência da parte dos empresários? Empresário, pense bem do que você está falando ou acusando os trabalhadores ou perseguindo. O trabalhador não quer privilégio,
Os trabalhadores, ele quer um equilíbrio, quer trabalhar, mas também quer viver, porque hoje nossos trabalhadores, nós não descansamos, vivemos somente trabalhando. E se até um dos maiores empresários da história já defendia isso, por que nós não vamos fazer isso acontecer em pleno século XXI? Com a automação está tudo aí, reduzindo aí todos os impactos possíveis. Não faz sentido manter um modelo ultrapassado, que desgasta, que adoece e tira a qualidade de vida dos trabalhadores. O futuro do trabalho passa por isso: menos exploração, mais dignidade, mais tempo para viver. E o sindicato continua nessa defesa no fim da escala 6x1 e também a redução da jornada de trabalho. É isso que nós chamamos a atenção aos trabalhadores e aos empresários. Nós vamos vencer essa luta, mas precisamos de você, trabalhador e trabalhadora. Bom, e com essa mensagem, a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a sua companhia e desejando uma ótima semana, um ótimo mês. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo semana para todos. Bem-vindo, junho. Será um mês de frio, mas também de muita vitória. Que Deus abençoe.